Olha, eu sei que alguns aqui passam a vida sem explorar o próprio corpo e a sexualidade. Mas se tem uma coisa que a sétima arte fez muito bem, foi explorar os diversos aspectos da sexualidade em filmes. Tá curioso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha, gente, eu tava falando o seguinte, nós vamos falar hoje sobre 8 dicas de filmes, essa sétima arte maravilhosa, que nos traz reflexões sobre as diferentes sexualidades, diferentes espectros, aspectos da sexualidade humana, que podemos ver e refletir através de filmes, sim. Mas antes, eu sei que eu tô fazendo quase que um coito interrompido aqui nesse vídeo, pra quê? Pra que você coloque lá, ative o sininho da notificação, pra que você se inscreva nesse canal e cause em mim um orgasmo inesquecível. Olha que gostoso, tá vendo como é simples me dar um orgasmo? É só se inscrever no canal e ativar o sininho, tá vendo? Bora pras dicas? Já vamos conversar com um dos mais interessantes deles, que é Kinsey. Vamos falar sobre sexo. O filme aborda a história de Alfred Kinsey, junto com a sua esposa, que começam em 1948 a investigar o comportamento sexual da sociedade americana. Isso nunca tinha sido feito antes e causou um estardalhaço em como a sociedade começou a se identificar na maneira de expor ou até mesmo dos comportamentos sexuais. O filme é interessantíssimo porque mostra exatamente esse processo de descoberta e de estudo científico que o Kinsey fez junto com a sua esposa para chegar nas conclusões que chegaram, inclusive na nossa escala Kinsey, usada até hoje por muita gente, e várias outras afirmações científicas que ele trouxe para a área da sexualidade. Então no elenco tem Liam Neeson fazendo o Alfred Kinsey, tem Laura Linney fazendo sua esposa e o Chris O'Donnell. Enfim, é imperdível. Se você não assistiu e quer entender melhor sobre sexualidade e várias outras questões, inclusive repressão sexual, assiste esse filme que, ó, o orgasmo é garantido. O mental, pelo menos pra mim, foi, ó, incrível. Vamos também falar sobre Monster, Desejo Assassino, também um filme de 2004. Em Monster, Desejo Assassino, vamos conhecer a história de Aileen, uma menina que sofreu abuso sexual na infância, se tornou prostituta na adolescência e quando estava para acabar com a sua vida, conheceu Selby, uma lésbica, e ali começou um romance entre as duas. Logo depois, quando a Aileen foi atender um cliente que tentou agredi-la, ela acaba matando e isso desencadeia nela uma série de questões e sentimentos e ela começa sucessivamente a matar outros clientes, se tornando uma das primeiras serial killers conhecidas dos Estados Unidos. Vale lembrar que nós estamos falando de filmes que retratam sobre a sexualidade e é muito interessante assistir Monster para você entender as nuances, as repressões, as consequências de abuso, como o afeto e o carinho, muitas vezes vindo de pessoas do mesmo sexo, pode te salvar e te ajudar em muitos momentos. Mas olha, Charlize Theron como Aileen está impagável, tanto que ganhou o Oscar por esse filme de melhor atriz. Temos Christina Ricci como a Selby, enfim, é um prato cheio para assistir, pensar e refletir sobre sexualidade de outras maneiras. Não podemos esquecer do filme Transamérica, que é de 2005. Prestes a realizar a sua cirurgia de resignação, a Transbri descobre que tem um filho adolescente e que é muito problemático. Este é o enredo do filme Transamérica, que acompanha a história dessa viagem da Transbri até encontrar esse filho e todas as questões sobre a sua transexualidade, o seu entendimento e a relação com esse outro filho que ela não sabia que existia. Então o filme é muito interessante. Talvez seja um dos primeiros filmes que trate sobre a transexualidade nesse sentido e vale a pena muito assistir para entender outras formas de visão, outras sexualidades. E ainda tem a maravilhosa Felicity Huffman no papel de Brie. É imperdível, assista. E aliás, já aproveita, se não assistiu ou se assistiu, conta pra mim aqui, ó, curta, compartilha e comenta o que você tá achando dessa lista até agora. Tá faltando algum filme? Que filme te marcou que fala sobre sexualidade? Este é o momento, não perde, vem aqui e comenta comigo. Se você ainda não viu O Segredo de Brokeback Mountain, acho que é a hora de ver. O filme conta a história de Jack e Ennis, duas pessoas que se conheceram quando foram trabalhar num rancho de ovelhas, e lá, determinadas situações acontecem e eles têm o primeiro contato sexual entre os dois. O que chocou várias pessoas que foram às salas de cinema assistir esse filme quando ele foi lançado.
O fato é que depois desse trabalho no rancho, cada um segue sua vida, casam-se com outras mulheres e em 20 anos tem encontros esporádicos para continuar esse romance, que tem desfechos que eu não vou contar aqui para não dar spoilers. O filme, além de ser incrível, tem pessoas maravilhosas atuando, como o Heath Ledger, que já nos deixou, mas que faz o papel do Ennis, o Jake Gyllenhaal, que faz o papel do Jack, temos a Michelle Williams e a Anne Hathaway, que fazem os papéis das esposas, e toda essa trama da sexualidade, de esposas sabendo que os maridos podem ter outros tipos de relações, as próprias personagens principais dos dois meninos, como eles se relacionam com as esposas e com o mundo exterior. Então vale muito a pena ver, principalmente os questionamentos que eles trazem. E pode entrar Milk, A Voz da Igualdade, filme de 2009. Em 1972, Harvey Milk, junto com seu namorado Scott, mudam-se de Nova York para São Francisco, no distrito de Castro, e ali abrem uma loja de câmeras fotográficas, se tornando um reduto seguro para gays e lésbicas daquela região. Milk, determinado a fazer algo importante da sua vida e principalmente sobre a sexualidade humana, principalmente sobre a homossexualidade em específico, acabou se tornando em 1977 o primeiro político eleito homossexual nos Estados Unidos, o que causou várias controvérsias, várias consequências, mas não falarei sobre para você ainda ficar instigado a assistir. Então, se você ainda não assistiu, Milk, A Voz da Igualdade é uma boa pedida para você entender até que ponto todo ser humano pode e deve ir para que a sua sexualidade seja assegurada e garantida de ser exercida, como Milk queria que todos nós tivéssemos. E como não lembrar do filme Orações para Bob, esse filme emocionante, também de 2009. Um filho revela sua sexualidade para sua mãe, que é uma católica fervorosa, que não entende, que usa da Bíblia como pauta para o seu comportamento e para tudo à sua volta. E dentro dessa relação entre o que é certo e errado, seu filho tira a sua vida, seu filho se suicida. E essa mãe, perdida entre leis bíblicas e realidades humanas, segue e começa uma busca frenética e incessante para descobrir os motivos que levaram Bob, que é seu filho, a se matar. Essa é a história de Mary no filme Orações para Bob. Daí por diante, é muito mais de você assistir, se emocionar e entender que esse filme, mais do que sobre sexualidade, fala como as mães, pais ou parentes lidam com a sexualidade e as consequências do lidar de determinadas formas com a sexualidade, diferente da heterossexualidade que exista dentro da família. Então, se você ainda não assistiu Orações para Bob, eu não só sugiro que você assista, mas que você também coloque uma oração para o Bob. E o que falar do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, filme de 2014. Leonardo é um deficiente visual que tem uma mãe super protetora, mas que ao mesmo tempo luta para ser independente o máximo que ele pode. Até que, na escola, um aluno novo chamado Gabriel vai mexer completamente com o mundo de Leonardo e fazê-lo entender melhor sobre sua sexualidade, entre outras coisas. Esse é o enredo de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme nacional, delicado, sensível e que, além da sexualidade como um todo, trata também da sexualidade com pessoas com qualquer tipo de deficiência, que muitas vezes esquecemos que elas também exercem a sua sexualidade. Então, fica a dica! Hoje eu quero voltar sozinho. Assim como hoje, eu quero que você curta, comente e compartilhe sobre esse vídeo. É isso. Para encerrar, temos Moonlight, Sob a Luz do Luar, filme de 2016. Acompanhar um jovem negro nas periferias de Miami em 3 momentos de sua vida. De uma infância de bullying, a uma descoberta sobre sua sexualidade na adolescência e a uma vida adulta entre ir ou não para o mundo do crime e as facilidades que esse mundo traz. Esse é o enredo de Moonlight, que, ouvindo essa descrição, não deve saber tanto sobre o que se trata o filme no sentido de sexualidade, mas eu garanto que você assistindo esse filme você vai se surpreender pela delicadeza, pela emoção e principalmente por demonstrar que às vezes exercer a sua sexualidade não está completamente relacionada a fazer sexo. Moonlight tem essa delicadeza e traz pra gente a reflexão de, às vezes a gente passa uma vida inteira esperando alguém
que complete o nosso eu. Então é isso. Esses foram os filmes que falam e fazem a gente refletir sobre sexualidade. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilha, enfim, ativa o sininho, faz tudo, tem orgasmo, enfim, conheça o seu corpo. É sobre isso. A sétima arte também tá aí para mostrar que a gente pode conhecer o nosso corpo e melhorar a nossa mente, como exercer a sexualidade assistindo filmes. Acredite, sou uma dessas pessoas.